Imaginem só uma coisa: água que mata dentro da própria água. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas não estamos falando de ácido, de algum tipo de lava subaquática ou de veneno. Estamos falando, literalmente, de água com características tão únicas que se torna uma armadilha mortal para a vida marinha. É um fenômeno 100% real, por mais que pareça ter saído de um roteiro de Hollywood. Existem lagos debaixo do oceano que, acreditem ou não se misturam com a água ao redor. Animais marinhos que, por azar ou desatenção, acabam entrando nessas áreas, raramente sobrevivem. É uma anomalia natural fascinante, e hoje vamos mergulhar fundo nos mistérios desses lagos subaquáticos. Cientistas já descobriram lagos assim, a mais de 1.000 metros de profundidade, com margens bem definidas e até ondas quebrando nelas, como se estivéssemos na superfície. É um paradoxo, um lago dentro de outro corpo de água, no caso, o oceano. A chave para entender isso está nas características dessa água. Ela é extremamente salgada e, por consequência, muito mais densa do que a água do mar comum. Por isso ela se comporta como óleo e água. Não se misturam facilmente. A densidade é tão diferente que a água do lago fica presa no fundo, formando uma espécie de piscina dentro do oceano. Para os peixes e outras criaturas marinhas que estão acostumadas com a salinidade normal do oceano, entrar em um desses lagos é um choque fatal. É como se um animal terrestre fosse jogado em um ambiente com ar tóxico instantaneamente. A origem dessa salinidade extrema vem de depósitos antigos de sal, formados há milhões de anos. Basicamente, em eras pré-históricas, havia mares que evaporaram, deixando para trás grandes camadas de sal. Com o tempo, essas camadas foram soterradas e, por causa da pressão geológica, o sal começou a se dissolver, criando esses bolsões de água super salgada. O ambiente ao redor desses lagos é por si só extremo, sem luz, com pouco oxigênio e sob uma pressão esmagadora. Mas dentro do lago, as condições são ainda mais hostis. A olho nu, a transição da água do mar para a água do lago é quase imperceptível. Não existe uma barreira física visível, mas as condições químicas e físicas mudam drasticamente de um metro para o outro. É uma fronteira invisível, que representa vida ou morte para quem a atravessa sem estar preparado. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história incrível, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo para a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. Apesar de todas essas condições extremas, a vida ainda encontra um jeito. Não é a vida que conhecemos, claro, mas existem organismos adaptados que prosperam nesses ambientes. Estamos falando de bactérias e outros micro-organismos que não dependem da luz solar para sobreviver, mas sim da química do ambiente. Eles se alimentam de metano e sulfeto de hidrogênio, substâncias que seriam tóxicas para a maioria das formas de vida. É um ecossistema completamente diferente, que nos mostra a incrível capacidade de adaptação da vida na Terra. Mas para a vida marinha comum, como peixes, tubarões e golfinhos, esses lagos são uma armadilha fatal. É comum encontrar peixes mortos nas margens desses lagos, evidências claras do perigo que eles representam. A diferença química é tão grande que, ao entrar, o corpo do animal sofre um choque fisiológico instantâneo. É como se seus órgãos começassem a falhar por não conseguirem processar essa água super salgada e cheia de compostos tóxicos. É um lembrete de quão pouco conhecemos o nosso próprio planeta. Costuma-se dizer que conhecemos mais da superfície da Lua do que do fundo dos nossos próprios oceanos, e esses lagos subaquáticos são uma prova viva disso. Um dos lagos subaquáticos mais famosos fica no Golfo do México, mas formações semelhantes já foram encontradas em outras partes do mundo, como no Mar Mediterrâneo, perto da Grécia, e no Mar Vermelho. E a verdade é que, dada a vastidão e a profundidade dos oceanos, é muito provável que existam muitos outros lagos inexplorados,
esperando para serem descobertos. A exploração oceânica ainda está em seus estágios iniciais, com mais de 80% do fundo do mar ainda inexplorado, mesmo em 2026. Isso significa que há um mundo inteiro de mistérios e descobertas esperando por nós lá embaixo. A existência desses lagos subaquáticos nos faz questionar até que ponto a vida pode se adaptar e persistir em condições que parecem impossíveis para nós. É um lembrete constante de que a natureza sempre encontra uma maneira, mesmo nos lugares mais inóspitos do nosso planeta. E se esses lagos já são perigosos para a vida marinha, o que aconteceria se um ser humano, um mergulhador, por exemplo, resolvesse se aventurar em um deles? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Se um ser humano tentasse entrar em um desses lagos, a história seria bem diferente e muito mais complicada. O primeiro e mais óbvio obstáculo não seria nem a água tóxica em si, mas a pressão absurda. Estamos falando de lagos a mais de 1.000 metros de profundidade. A essa profundidade, a pressão da água é cerca de 100 vezes maior do que na superfície. Nenhum ser humano conseguiria sobreviver a isso sem equipamentos de proteção muito específicos, como submarinos ou trajes de mergulho de alta tecnologia, projetados para resistir a pressões esmagadoras. Mesmo com um equipamento que suportasse a pressão, a questão da salinidade extrema ainda seria um problema. Se por algum motivo houvesse uma falha no equipamento e a água do lago entrasse em contato com a pele, olhos ou mucosas, o resultado seria uma irritação intensa e imediata. Pense na sensação de água salgada entrando no olho, só que muito, muito pior. Além da irritação, a alta concentração de sais e outros compostos químicos poderia ser tóxica para o corpo humano se houvesse uma exposição prolongada ou se a água fosse ingerida. Felizmente, um mergulhador bem equipado estaria protegido dessa exposição direta, mas a analogia com os peixes ainda se mantém. Assim como eles não estão preparados para as condições químicas do lago, nós também não estamos. Para a vida aquática sem proteção, é fatal. Para nós, seria análogo a respirar ar extremamente poluído e tóxico, ou pior. Haveria também uma mudança interessante na flutuação ao atravessar a borda do lago. Como a água desses lagos é muito mais densa, um objeto que flutua na água do oceano pode não flutuar da mesma forma dentro do lago. A densidade extra poderia fazer com que um mergulhador, ou até mesmo um submarino, sentisse uma mudança drástica na sua capacidade de flutuar, quase como se estivesse entrando em um líquido mais pesado. Isso exigiria ajustes imediatos no controle da submersão para evitar afundar rapidamente ou flutuar de forma incontrolável. No entanto, o maior perigo para um humano continua sendo a profundidade absurda e a pressão esmagadora, que tornam esses ambientes inacessíveis para a maioria de nós sem tecnologia avançada. É fascinante pensar que algo que parece tirado de um desenho animado, como Bob Esponja, onde a água está dentro da própria água e com características tão peculiares, é um fenômeno 100% real no nosso planeta. Esses lagos subaquáticos são uma prova de que a Terra ainda guarda segredos incríveis e misteriosos, esperando para serem descobertos e compreendidos. Mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda há muito que não sabemos sobre o nosso próprio mundo, especialmente sobre as profundezas dos oceanos. Eles nos lembram que, por mais que a ciência avance, a natureza continua nos surpreendendo com suas formações e adaptações. A cada nova descoberta, como a desses lagos, percebemos que a imaginação da natureza é muito mais vasta e complexa do que qualquer ficção que possamos criar. É um convite constante para a exploração, para a curiosidade e para a busca incessante por conhecimento. Agora, eu quero saber de você. Você já conhecia a existência desses lagos subaquáticos? E que outros mistérios do nosso planeta você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua resposta nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam se surpreender com as maravilhas e perigos escondidos nas profundezas do nosso oceano. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.